Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos estudos. Hoje estamos com a questão 591 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? E os espíritos respondem: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Então, aqui está perguntando assim, a respeito dos mundos superiores, né? Que no mundo superior tudo é mais perfeito, mas a questão ele está falando dos reinos, os reinos são sempre da mesma forma, né? O mineral é o mineral, então o animal é o animal, a planta é o planta. Tem que separar as situações, né? É isso que ele está tentando chegar a trazer. Assim, então, cada coisa no seu ponto, né? Porque, por exemplo, num plano superior, não tem a humanidade como a gente percebe, porque o próprio mundo superior existe uma outra categoria mais evoluída. Os animais e o homem. 592. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E aí ele chega e diz o seguinte: a este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Olha que interessante. Então, aqui ele traz uma certa limitação em relação a alguns conceitos filosóficos, porque pode ser que as opiniões sejam bastante divergentes, tanto que ele estabelece uma questão que, às vezes, alguns podem dizer o seguinte: que o homem seja mais parecido com o animal, e o outro, que o animal seja mais parecido com o homem. E, na verdade, o ser humano é um ser à parte porque ele já está numa outra categoria. O animal é um animal que tem preponderantemente instintos, ele está em evolução. O homem, ainda muito primitivo, tem sensações, mais evoluído tem sentimentos. Ele, quando ele consegue sublimar os sentimentos, ele passa a uma nova categoria mais evoluída, né? Passa a ser um homem bom, um homem de bem, né? Sai daquele instinto mais brutal, mais primitivo. E quando consegue sublimar de uma forma a adquirir a perfeição, entra em outras escalas que ainda não está, ainda nesse momento, ao seu alcance, porque ainda está atrasado. Mas quando chegar nesse ponto, entra na questão da angelitude e assim por diante. Aí ele diz o seguinte também, né, que uma das coisas diferentes é que o homem, por exemplo, alguns animais têm mais capacidade de defesa, porque a própria constituição orgânica deles é dessa forma, porque eles precisam utilizar para sua conservação. Já o homem ele é dotado de inteligência muito aperfeiçoada para poder criar mesmo os mecanismos, sondar as leis naturais,
né, criar as ferramentas necessárias e solucionar os problemas do dia a dia. Vamos pensar nas construções, por exemplo. A necessidade de compreender a respeito das leis físicas, como se estabelece determinadas estruturas na engenharia, e dessa forma também como fazer a comutação elétrica para que os aparelhos eletrônicos sejam capazes do que hoje são. Então, essa evolução seguiu seu curso até que hoje a gente possa utilizar de uma forma mais abrangente todos esses aparatos científicos e tecnológicos que foram criados pelos homens, mas também frutos de uma inteligência que ele é dotado e, ao mesmo tempo, também por influência de alguns espíritos que vêm para poder ajudar o progresso na Terra. E ele ainda acrescenta uma situação muito diferente, né, entre nós e os animais, que é a faculdade de pensar em Deus. Para os animais, por exemplo, ele pode olhar para nós e pensar como se nós fôssemos o Deus dele. Como acontecia, por exemplo, nos homens primitivos, acreditar que o raio era o Deus, né? Como se fosse o vento, fosse o Deus, e assim por diante. Questão 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? E os espíritos respondem: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada, né? E aí ele está explicando o seguinte, porque como tudo evolui, assim como, por exemplo, nós estudamos a questão das plantas, né, que até ele perguntou a respeito de algumas plantas que parecem ter uma espécie de instinto, que elas conseguem fazer determinadas situações, como, por exemplo, a planta carnívora, ou aquela planta sensitiva que se fecha ao tocar. E os espíritos responderam que, na verdade, é mais uma reação mecânica, e, ao mesmo tempo, ele explica que são gradações, que a planta evolui no encalço do animal, como o animal evolui no encalço do homem, e o homem evolui no encalço do anjo. Então, todos evoluem para poder chegar em determinado patamar. Enquanto não se adquire essa transmutação, essa modificação no ser, ele ainda está em transformações operadas progressivamente. E nesse momento, por exemplo, os animais estão evoluindo. Então é isso que ele está dizendo. Ainda aí é um sistema, porque é, é que tem uma inteligência, porém limitada. Ou seja, os animais, por exemplo, eles podem, você pega um gato, que às vezes ele chega e vê que a porta está fechada, ele acaba percebendo que você abriu e você empurrou aquela alavanca e saiu. Depois fecha. Depois ele fala assim, poxa, se eu pular ali e me pendurar, é capaz que eu consiga sair. Ou então tem alguns pássaros, por exemplo, que criam até mesmo ferramentas. E é interessante que isso tudo é fruto de desenvolvimento das inteligências dos animais, necessariamente. Então, de início, todos existem o instinto bruto, mas o instinto é uma espécie de inteligência, como já foi falado também. Mas não essa inteligência, vamos dizer, que calcula. Isso é fruto do desenvolvimento, mas é um germe intelectivo. Ele diz o seguinte, Kardec, aqui: não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria separada de sua espécie não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino.
O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí o progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entrega a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então tudo vai evoluindo, os animais têm essa inteligência rudimentar, né, que é o instinto, mas puramente ele é dotado de uma capacidade muito limitada ainda no corpo de animal. Agora, há uma diferença bastante grande entre os animais e os homens. Questão 594. Tem os animais alguma linhagem? Não, linguagem? Aí os espíritos respondem: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Uma das coisas muito interessantes em relação à linguagem, inclusive a dos animais, é que os animais eles percebem muitas linguagens, mas pela questão simbólica também. A forma da linguagem ela não é somente através de determinados sons, mas pode ser através de comportamentos, através de atitudes, né? Então, o animal ele tem gestos mais enérgicos, se for necessário, ou gestos mais carinhosos. Tem animais que, por exemplo, para poder fazer a questão da cópula, fazem determinadas danças, né, para poder se conseguir conquistar a, a fêmea, e assim por diante. Então, no caso, a linguagem, como nós costumamos nos comunicar, não é uma linguagem de alto nível, mas eles conseguem se comunicar entre si. É isso que os espíritos estão explicando. Mas é uma linguagem diferente, mas em relação às necessidades, eles não ficam conversando, vamos dizer assim, o dia inteiro. Ah, então, aconteceu outra coisa, o que você está achando outra coisa? Não faz essa conversação. Tanto que, geralmente, os bichos latem, por exemplo, no caso do animal, late para poder avisar, ou late para poder dizer alguma coisa, ou então que está feliz, ou que chegou alguém, qualquer situação em relação àquilo que é necessário. Sobre perguntar. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parecem que nenhuma linguagem usam, não? Aí ele diz o seguinte: compreende-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente vós outros, homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. É como eu acabei de explicar, né? E o espírito ratifica justamente essa situação. Os animais vão ter uma linguagem peculiar, dada a cada espécie, vamos dizer assim, habitat que ele está. Vamos supor, pegue um peixe, né? E ao mesmo tempo também os répteis e todos os outros têm uma forma de se comunicar. Alguns emitem sons, outros fazem sinais, outros sons que são imperceptíveis para nós também, por exemplo, ou batidas no chão, tremores, né, que podem dar pancadas para poder chegar aí e serem percebidos. Todas essas situações são específicas a cada animal. E Kardec explica o seguinte: efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, agentes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem.
é possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que não lhes falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos se comuniquem sem auxílio da palavra articulada? Então, realmente, nós temos a possibilidade de nos comunicar, os espíritos também podem se comunicar naturalmente e os animais também se comunicam entre si. Então, todos eles possuem a capacidade de fazer as comunicações necessárias e, assim, prosseguir os trabalhos da comunicação, passar as, vamos dizer assim, todas as informações pertinentes que eles precisam passar. Então, você pega, por exemplo, um inseto mesmo, né, uma abelha, ela tem uma forma diferente de fazer o seu sinal, e as outras percebem o que ela está explicando. Então, o pássaro também tem a forma de fazer o seu sinal, e os outros pássaros também percebem o que ele está dizendo. Então, cada um acaba gesticulando de uma forma diferente para poder se fazer compreendido. Questão 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E aí os espíritos respondem: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então pega o bichinho, por exemplo, pega um gatinho. O gatinho ele vai tomar o próprio banho, né, daquelas lambidinhas, tudo. Mas ele não vai chegar e tentar fazer, por exemplo, deixa eu estudar para poder fazer uma prova. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai querer comer, ele vai querer sair, ver os movimentos, né? Quer ser livre. Ele vai querer beber água, vai querer fazer as necessidades fisiológicas, vai querer perpetuar a espécie, né? Procriar. Ele vai defender seu território. É as situações das necessidades que são peculiares à espécie. E cada espécie tem suas necessidades. Então, o homem é diferente. O homem tem objetivos de evolução, alguns não têm. Sabe de uma coisa? Para mim tá bom. Então, tem muita diversidade entre todos os homens. Ao mesmo tempo, existem alguns que começam a desenvolver mais sua intelectualidade, outros desenvolvem a sua moralidade, outros desenvolvem ambos. Alguns marcam um passo durante certo tempo. Então, essa variedade de possibilidades todos os homens possuem, e cada um, vamos dizer assim, consegue angariar aquilo que plantou. Diante de várias vidas, nós fazemos várias escolhas. Essas escolhas geram repercussões no porvir. Então, hoje, por exemplo, nós colhemos as repercussões do ontem. E amanhã nós recolheremos as repercussões do hoje. Então, se a gente quiser saber um pouquinho a respeito do nosso futuro, é só pensar o que a gente fez no dia de hoje. Ou nos dias que se passaram recentemente, a gente pode perceber um pouquinho, um certo vislumbre, en passant, sobre os nossos dias, né? Vamos dar uma olhada o que a gente fez, o que a gente construiu, e aí a gente pode ter uma noção do nosso futuro que está a se desenrolar nos dias que se sucedem. Questão 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana?
Por exemplo, pega um papagaio, né? Por exemplo, e como o papagaio fala, às vezes fala igualzinho o dono, fala algumas situações, é isso que ele está perguntando. E o caso do animal que parece mais com o homem, que é o macaco, não tem essa mesma articulação. E aí ele diz o seguinte: origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Então, um pouco parecido com, assim, já perceberam que os donos, né, de determinados animais acabam tendo os animais também alguns comportamentos parecidos, alguns trejeitos, né? Pegam um pouco do sistema parecido. E a gente vai verificar que os animais sempre tentam aparentar de acordo com aqueles que fazem parte do seu grupo. O grupo social de um animal, por exemplo, que está domesticado, está circunscrito aos habitantes daquela casa. Se o animal fosse selvagem, estaria circunscrito aos animais do seu bando. Seja qual for a espécie, ele vai tentar imitar aquele gesto, aquela forma de ser. Então, ele vai se adequar de acordo com aqueles que eles estão juntos. Como também os homens, conforme eles vão convivendo mais estreitamente com outros que são melhores, tendem a se esforçarem um pouco mais para poder evoluir, por conta de perceber possibilidades melhores e, ao mesmo tempo, ter um exemplo à vista de que é possível melhorar também. Então, da mesma forma como acontece com os animais, acontece com os homens, e especificamente no caso das aves que imitam a voz dos homens, é só uma questão de predisposição vocal, porque esse animal tem condições de reproduzir a voz humana com mais exatidão do que o macaco, por exemplo. Questão 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Ou seja, ele está perguntando, tem alguma outra coisa, além de só a situação do que é material? Tem. Aí ele fala assim, e que sobrevive ao corpo. Aí ele fala assim, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiseres, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos homens e a do homem, a dos animais e a do homem, distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Veja só que situação diferente, né? Ele está explicando o seguinte, que a distância é muito grande da alma do animal até a alma do homem. Então, demora muito tempo para ele poder fazer esse salto evolutivo. Então, conforme o homem vai evoluindo, ele vai chegando, evoluindo cada vez mais, né? Mas no caso do animal também, da mesma forma, mas tem as gradações até que ele consiga estar num estado de homem. Por isso que ele está dizendo que, em falando a respeito especificamente da alma, né? Que é o nosso espírito ligado à matéria, a constituição é bastante diferente, dada a situação da complexidade muito maior do homem em relação ao do animal. E o animal ele é bem mais rudimentar do que o homem. Vamos parar aqui na questão 598 para nós darmos prosseguimento na semana que vem. Hoje nós estamos no capítulo 4 do livro Respostas à Vida. Então vamos trazer essa mensagem do nosso amigo André e vamos refletir um pouco. A mensagem intitulada Viver Melhor. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce do bem que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Ou seja, a felicidade não vem assim como se fosse um passe de mágica, né? Não um tapete mágico.
não é uma ilusão. Tipo assim, ela nasce do bem que você faz. Então, quanto mais bem você faz, mais bem retorna, mais feliz você se torna. Ele continua dizendo o seguinte: tanto isto é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Olha só que interessante. Às vezes você pode estar triste, você pode estar cabisbaixo num dia que você não está muito bem. E você pode, através de uma doação, de alguma coisa que você possua, você fazer uma pessoa um dia um pouco mais alegre daquela pessoa. Então, você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. E é verdade. Quantas vezes a gente está em dificuldade, e a gente pode dar uma palavra, pode chegar e dar um esclarecimento, às vezes até mesmo uma orientação, até do seu emprego, através de conhecimentos do seu emprego, conhecimentos de vida, situações práticas do dia a dia, e a outra pessoa fala assim, nossa, que bom que essa pessoa me esclareceu certas situações, eu já estava preocupado. Então, quantas situações você pode chegar a ajudar? E essas pessoas que teriam essas dificuldades não terão porque você ajudou. Ele continua dizendo: com quantas vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. E realmente, porque a caridade ela não pressupõe uma necessidade de abastança. Muitas pessoas sem muitos recursos amoedados fazem o bem, ajudam, escutam, estão presentes, fazem o possível através das suas atitudes, às vezes até mesmo em serviços. Há uma pessoa que está acamada e que não consegue fazer um serviço, a pessoa vai lá e ajuda. Então, uma outra pessoa está em necessidade, a outra vai lá e ajuda. E assim por diante. Ou então, necessariamente, alguma coisa. Mas não precisa. Muitas vezes, um sorriso, às vezes um cartão que você entrega para uma pessoa que está triste, vai ajudar ela mais, às vezes, do que um alimento, porque é um alimento para a alma. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos através da melhora que venhamos realizar para os outros. Ou seja, ele está deixando bem claro que para nos melhorar não tem como ser diferente. Só essa melhora vai acontecer quando a gente ajuda os outros de alguma forma. Então, você ajudou a vida de alguém ser melhor, você vai ser um instrumento útil e dessa forma você vai colher as bênçãos da felicidade. Você passou por aquele lugar e aquele lugar se tornou melhor porque você passou, você vai colher os frutos da felicidade. A vida é dom de Deus em todos. E quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Ou seja, estar vivo, ânima, é alma, é ter a essência da vida, ter vontade, querer fazer, desejar transformar, ser um instrumento ativo. Não pressupõe uma virtude ociosa, pelo contrário, é uma virtude ativa, necessária. Se aspiramos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira de servidores que se afine com as aptidões. Ou seja, tem pessoas que falam assim, eu não me sinto à vontade em ajudar as pessoas em situações de rua. Eu falei, tudo bem, ajude uma causa para as crianças carentes. Eu não estou afinado com as crianças, não gosto muito de trabalhar com as crianças. Você pode trabalhar com os idosos. Eu não gosto muito ainda de trabalhar com pessoas, vá trabalhar com os animais. Então, não gosto, eu gosto muito de planta, vá ajudar a natureza. Então, tem várias formas diferentes de você ser útil, de você trabalhar para ajudar, de transformar. Por isso que ele fala, aliste-se em qualquer serviço no bem comum.
É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Então, se você no seu serviço e você pode realizar algo a mais para que aquele lugar seja melhor, você está realizando aquilo que Deus espera que você faça, ou seja, aquilo que não que sai do básico, aquilo que vem do belo, aquilo que vem da divina providência. Porque tudo que a natureza divina traz é maravilhoso, é belo, é perfumado. Então, se você espalha simpatia, se você espalha cortesia, se você consegue ver no seu irmão, mesmo que ele esteja numa condição de subordinação a você, se você espalha consideração e respeito, ele passará adiante, naturalmente, esse mesmo influxo que você gerou. Agora, ao contrário, se a pessoa não estiver preparada e receber de você um, uma situação negativa, um desapontamento ou uma forma de ataque desairoso, o que vai acontecer? Essa pessoa pode chegar não tendo as capacidades de acolher muito bem e de transformar aquilo que veio de um coração colérico, vai repassar à frente e vai gerar um mal sucessivamente, né? Após essa situação. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Ser feliz, fazendo os outros felizes. Então, se a gente sabe que a vida devolve sempre aquilo que a gente procura fazer, então, se a gente quiser ser feliz, a regra de ouro é: faça os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém. E os outros não farão encontrar Deus. Nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você, que ainda se acha na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, engano seu. Porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e servirem também. É maravilhosa essa concepção, porque assim, às vezes a pessoa acha que, olha, ele está em paz, ele descansou, lê do engano. Nós continuamos vivos, o espírito não dorme, o espírito não fica ocioso. O espírito precisa estar ativo, precisa continuar sua tarefa evolutiva. Então, ele vai continuar, vai buscar, através das outras possibilidades, continuar a sua estrada. Então, se a gente pensa, por exemplo, na questão de dificuldades, as dificuldades são necessárias. Nós precisamos delas para que sejamos testados e, ao mesmo tempo, para que nós possamos nos transformar. Esses atritos necessariamente vão nos transformar para o bem. Se a gente tiver bom ânimo e saber utilizá-los de uma forma positiva, nós vamos conseguir muitas coisas boas e a nossa vida vai ser melhor. Jesus dizia, né, que o céu e o inferno ninguém vai encontrar, vai procurar em todos os lugares e não vai achar, porque o céu e o inferno está dentro de nós. E essa concepção divina que o Mestre nos trouxe, é para nós podermos perceber, se nós quisermos a paz, que nós consigamos edificar em nós. A paz não é fruto de aquisição gratuita, como a situação do tapete mágico da felicidade, não tem também. Quer ser feliz? Construa sua felicidade através de um trabalho verdadeiramente bom, no bem, ajudando, servindo, sendo útil. E aí você terá essa felicidade. A felicidade de estar uno com Deus. A felicidade de estar integrado à lei de progresso.
a felicidade de realmente ser e de estar em harmonia com o nosso Pai e de estar em harmonia com tudo aquilo que vibra para o bem e para o que é bom. Então, que nós possamos sempre não nos esquecer nunca que a bênção de Deus nos permite, através da inteligência, sabermos discernir a diferença entre todas as coisas. E nós, estando num patamar de consciência mais despertos, que possamos aproveitar a bênção de sermos homens, já conseguindo perceber que já vencemos muitos degraus e hoje nos encontramos aqui, mas ainda há muitos degraus para vencermos, que nós possamos ter bom ânimo e sabermos agradecer as dificuldades como professoras e as dores também como aquelas professoras necessárias que nos transformam para o bem e para o melhor. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela presença. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo se vocês acharem pertinente. E curtir também para que o canal possa receber mais inscritos e vocês compartilhem também com as pessoas que vocês conheçam. Como diz o Emmanuel, né? A maior caridade que se faz ao Espiritismo é a sua divulgação. Fique com Deus e até a próxima.